Beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui de ligações químicas, ok? Vamos dar uma revisão rápida aqui para depois a gente pegar na nossa aula online, ao vivo, falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Para falar um pouquinho de estrutura atômica, a gente falou um pouquinho aqui na questão um pouco de eletrosfera, núcleo, quais são os modelos atômicos que a gente ouviu falar já, né? Mas, enfim, o modelo atômico que nós vamos estar falando agora de eletrosfera, a gente está falando de Thomson, né, que é um dos últimos modelos que a gente tem, e também passou a aperfeiçoamentos até desde o Dalton, né? Então, a gente aprendeu o que é carga elétrica, a gente viu aí o que são os prótons, o que são os elétrons, e aí isso tudo é o que vai pegar agora nessa parada nossa de química, né? De química, de ligações químicas. Porque o que a gente vai analisar? Nós vamos olhar os elétrons que estão em volta, estão girando nos orbitais, para saber quantos elétrons sobram nesses orbitais para poder fazer uma ligação química, tá? Então, em que consiste essa ligação entre dois átomos, tá? Por exemplo, por que o diamante é duro e o sal não? Porque os dois são cristais, né? Por exemplo, se você pegar o sal e você deixar, ou pegar um pote com água e colocar um monte de açúcar ali, deixar super saturada aquela concentração, colocar um barbante ali, fechar, e deixar o barbante lá até encostar no fundo. Por um tempo você vai tirar aquele barbante e você vai ver um monte de cristal formado de açúcar bem grandão, bem bonito. E se você colocar aquilo na boca, você mastiga e quebra. Agora, se você fazer isso com um diamante, você quebra o dente. Então, por que isso ocorre, tá? Porque é o seguinte, a ligação química que dá origem ao diamante é a ligação covalente, molecular ou homopolar, tá? Já a ligação que existe no sal comum, ali está dizendo que é uma ligação do tipo iônica. Então, o que nós temos ali? Eletrovalente. O que nós temos na base falando? A ligação covalente daquele tipo molecular é uma ligação que tem uma característica diferente da ligação iônica, porque a ligação covalente compartilha elétrons do mesmo grupo, né? E aí a ligação iônica, ela faz a questão da doação de elétrons. Então, a gente sabe que tem alguma estrutura diferente. Então, olha só, vamos tentar ver isso aqui por dentro, né? O diamante e o grafite diferem pelo arranjo das ligações do carbono chamado alotropia. Tá? Alotropia, tá? Se você quiser dar uma olhadinha melhor, em química orgânica a gente tem isso. Observa para o diamante aqui, observa a estrutura que nós temos do diamante aqui, tá bom? Essa estrutura aqui que você conhece em química orgânica, né, terceirão? Essa aqui é uma estrutura parecida com aquela do benzeno, mas não é um benzeno porque não tem ligações duplas e triplas aqui, certo? Mas olha só como que é essa ligação aqui, a do carbono, como já é uma ligação diferente dessa. Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, essas geometrias que acontecem aqui, faz com que o diamante seja mais duro do que essa estrutura aqui. Porque a forma que ela está disponibilizada no gráfico, dá para a gente ver que tem uma estrutura maior. Ok? Então, o que vocês têm que pensar também aqui? Nós temos que pensar o seguinte, nós conhecemos a tabela periódica, vimos a revisão agora, que a tabela vai de 1 a 18 o número da família, e de 1 a já tem até aqui outros elementos químicos, como período 8, coisas do tipo. Os Linus Pauling, que faz essas ligações também e tal, a gente sabe praticamente. Nós sabemos que a ligação química é dividida assim, né? Tabela periódica, o grupo dos S, aqui é todos terminados em S1, aqui todos terminados em S2, beleza? E aí a gente sabe que aqui todos terminam em P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, aqui são os D e aqui os F, beleza? A gente sabe também que a gente pega o alumínio e faz a regra da escadinha, que a gente brinca assim, que é mais fácil, que daqui para cá nós temos os metais, daqui para cá nós temos os ametais, sendo que os azulzinhos aqui são os gases nobres, que todos querem chegar à regra do octeto, né? E aqui nós temos os ametais que fazem ligações do tipo covalente. Quando, por exemplo, eu pego oxigênio com flúor, oxigênio com flúor não rola, tá? Quando eu pego oxigênio com nitrogênio, flúor com nitrogênio, alguma coisa do tipo assim, né? A gente começa a fazer ligações iônicas. E as ligações covalente, volta, é a ligação que nós temos o mesmo grupo, porque compartilha elétron, né? Então, sempre compartilhando elétron aqui. Agora, a ligação iônica são ligações que a gente compartilha do grupo diferente, né? Então, quando eu pego um nitrogênio aqui e eu ligo, sei lá, com sódio, um grupo de metal com um grupo de ametal. Então, é um grupo de ligação iônica.
Nesse ponto aqui, nós temos que ficar ligado nas cargas, né? Como aqui tem 7 elétrons na última camada, para chegar a 8 elétrons na última camada, falta 1. Por isso que toda a família daqui 17 é menos 1. Aqui tem 6 elétrons na última camada, para chegar a 8 faltam 2. Né? Aqui faltam 3. Aqui faltam 4. Por isso que o carbono faz 4 ligações. E aqui 5. Ok? Aqui, os mais usuais, família 1 mais 1 e família 2 mais 2, né? São as cargas que a gente tem. Aqui eu aconselho, né, dos metais alcalinos, dos metais de transição, a gente fazer sempre um diagrama de Linus Pauling aí para poder ter a certeza da carga que ele tem, tá? Os mais usados são mais 1 e mais 2, né? Então a gente tem isso. Então, basicamente, vamos lá. Metais, quais são as características? Formam substâncias simples, no geral conduzem corrente elétrica e calor, podem ser transformados em lâminas e fios, no geral são sólidos em condições de ambiente. Certo? Os não metais, tudo ao contrário, formam substâncias simples, tá? Agora, lá, no geral não conduzem, contrário, não podem ser transformados em lâminas e fios, e são sólidos, líquidos ou gases nas condições do ambiente. Aqui só são sólidos, tá bom? Então, a ideia que a gente tem é essa aqui. Principais características dos metais e dos ametais. E aí, aqui nós temos aqui uma tabela, né, para a gente ficar ligado. Olha só, os metais, exemplos. NaKRB, sódio, potássio, rubídio, do grupo 1, tá? Atinge o octeto, perda de um elétron, que origina o Na+, o K+, o Rb+, certo? O Mg, Ca e Ba, como está no grupo 2, eles perdem 2 elétrons, que originam o Mg2 e 2, ou seja, as formas iônicas dele. O alumínio, que é o primeiro da regra da escadinha, está no grupo 3, ele perde 3 elétrons e fica Al3, ok? É uma das ideias que a gente tem que saber. Os não metais, por sua vez, eles não vão perder, eles vão ganhar. Então, olha só o exemplo. Eu tenho aqui o nitrogênio, né? E ele ganha 3 elétrons e origina o N3-, como o oxigênio ganha 2 elétrons, que origina o O-2, como o flúor é menos 1, que fica menos 1 em cima. Então, a ideia que a gente tem de cátion e ânion é isso. Lembrando que íons são cátions e ânions. Cátions, a gente tem o mais que perde elétron, e o ânion tem menos que ganha elétron. E a gente já viu por que isso, né? Então, quais são os tipos de ligações que a gente tem que saber? Primeiro, a ligação iônica, tá? Em que há ligação iônica, tá? A molecular, em que há uma ligação covalente. Então, quando a gente falar em ligação covalente e ligação molecular, fica ligado que é a mesma coisa. E a ligação metálica, que realmente é uma ligação metálica. Como eu falei, é um tipo de ligação covalente, a metálica, mas a gente se dá só entre metais mesmo ali, do de transição, tá? Então, basicamente, o gráfico é esse aqui. Nós temos metais, tá? Metálica. Nós temos os ametais, covalente e iônica, formando as ligações entre elas, a interligação entre elas, para a gente ficar ligado. Então, só pensar do grupo. Vamos lá. Na iônica, há transferência de elétrons, tá? Então, eu tenho um metal, né? Com um ametal. O hidrogênio também é considerado. Na covalente, nós temos o compartilhamento de pares de elétrons, onde eu tenho o ametal com o hidrogênio, tá? Fazendo essa ligação. E a metálica é onde só os metais fazem compartilhamento de elétrons, tá? Que são cátions de elementos metálicos em volta de uma nuvem eletrônica. Então, para ficar um pouco mais ligado. Então, basicamente, essa distribuição eletrônica que a gente faz de Linus Pauling, a gente tem a distribuição da regra do octeto, ó. O L é a única exceção que não segue 8, né? Porque é 2, porque só tem 2 elétrons. Depois o resto todos na última camada vão ter 8. Por isso que a gente chama de regra do octeto, porque na última camada todos têm 8. E todos os elementos para formar uma estabilidade eletrônica vão querer ter 8. Então, na base é o seguinte, quando eu pego aqui a camada K, tá? A camada L e a camada M, KL e M, eu consigo fazer a distribuição dele e ver que no terceiro nível tem um elétron sobrando, por isso que aqui a carga é mais 1. Por isso que a gente fala, decora aí que na família dos alcalinos a carga é sempre mais 1. Já no cloro, KLM, nós temos 7
7 para chegar a 8, falta 1. Então, como aqui tem o sobrando, aqui tem o faltando, eles fazem a ligaçãozinha entre eles formando sal de cozinha. Esse é o tipo de ligação que a gente tem que ficar ligado, ok? Então, olha só. A ligação iônica, também conhecida como eletrovalente, tá? É desse jeito que a gente acabou de falar. Um elétron está sobrando, o outro elétron está faltando, um metal, um ametal, se juntou, formou um compartilhamento de elétrons. Tudo certo, tudo maravilhoso, tá? A formação de íons e a gente consegue chegar nessas conclusões aqui do que acontece. Olha o que acontece na estrutura deles aqui. Basicamente é isso, tá? Como ele fica, ele deixa de ser isso aqui, ou seja, ele deixa de ter isso aqui na camada de valência, porque é o que é o mais 1 está sobrando, e ele fica com a carga iônica de mais 1. E aí a gente lembra do ZAP que a gente faz isso, né? E o cloro, ele é assim, está faltando 1, ele, no caso, ficaria desse jeito aqui. Só vamos lembrar, olha só, 1S1, 2, 2, 3, 3 e 3. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 aqui, tá? Então, ó, 2, 4, 10, 12, tá bom? Então, aqui tá errado esse S aqui, porque depois vem o 3P, aí sim, aí dá para chegar, 3P6 ali. Então, a gente tem que ficar ligado nessa configuração, não existe 3S2, 3S7, essas coisas do tipo, beleza? Basicamente, o composto iônico é cátion e ânion. Então, a estrutura que a gente já sabe como é que fica. Basicamente, os arranjos de íons também, dos compostos iônicos, eles formam essas redes cristalinas, retículos cristalinos, tá? Justamente por causa da sua interação atômica que eles fazem. Já a covalente, tá? Também conhecido aí como molecular, nós temos aqui um compartilhamento de elétrons entre o mesmo grupo, tá? Então, a gente sabe que esse compartilhamento de elétrons pode também gerar aquela questão de ligação dativa. Nós vamos fazer um exercício na aula de ligações covalentes dativas, para lembrar aqui como é que faz também esse compartilhamento fora do comum dos pares de elétrons. Por quê? A gente sabe que o nitrogênio tem 5 elétrons de uma camada, era para fazer 3 ligações, mas como é que ele está fazendo mais de 3 ligações aqui? Então, a gente vai estar vendo essa ligação dativa na prática no quadro na próxima aula também, tá? Polaridade tem a ver com os polos, né? As ligações que têm vários polos. Então, a ligação apolar é uma coisa e a ligação polar é outra coisa, beleza? O que que nós temos aqui? Olha só, ligações equivalentes são afetadas pela eletronegatividade dos átomos entre si. Dois átomos de eletronegatividade igual formam ligações covalentes não polares, tá? Igual, não polares. E um relacionamento desigual cria ligações covalentes polares, tá? Então, desigual mais com menos polares. O nome já diz polos diferentes. Nós temos aqui o mais e o menos. E aqui nós temos o mais e o mais. Então, apolar é o não polar, é mais e mais. E a outra ligação que é polar, no caso, nós temos aqui da água. Então, eu sempre brinco com vocês do urso polar, né? Polos, água, H2O, água com oxigênio, mais e menos. A gente tem que ficar ligado nisso aí. Por sua vez, a metálica ela vai estar fazendo esse compartilhamento de elétrons diferente aqui, né? Com as cargas dos elétrons, na verdade, com a forma de cátion. Então, só acontece com metais. Então, fique ligado que acontecem muitas questões de metais. Por isso que por ele tem a predominância de metais metálicos preciosos aí para a gente estar vendo, ok? Então, basicamente, seria isso que a gente tem. Então, nós temos um exercíciozinho que fala assim, ó, a figura abaixo representa o átomo de um elemento químico de acordo com o modelo de Bohr, tá? Então, olha só, eu já olho a última camada, vejo que tem um elétron, tem 2 elétrons, eu já sei que esse magnésio aqui é mais 2. Primeira coisa. Então, química geral... Tá, bom, para adquirir estabilidade, um átomo do elemento representado pela figura deverá efetuar ligação química com o número de átomos de outro elemento, cujo símbolo é qual? Qual o símbolo de algum elemento aqui que tem carga menos 2? É isso que ele quer saber. Enxofre. O enxofre está embaixo do oxigênio, o oxigênio está na família 16. Estando na família 16, ele tem carga menos 2, porque tem 6 elétrons na sua última camada, tá bom? Então, ele vai receber esses
dois elétrons de bom grado formando uma ligação química aí bem bonitinha. Galera, é isso aí. Abraço, fica com Deus e até a nossa aula aí.